6.910. Guarde esse número. Esse é o número da quantidade de idiomas que existe no mundo, amém? Tem muito idioma no mundo. Eu mal sei falar português. O único idioma que eu sei bem. Mas tem muito idioma para poder aprender no mundo. A pessoa que mais fala idiomas na igreja é uma pessoa lá de São Paulo. O nome dele é Lee, né, o senhor Lee. Ele é taiwanês. E ele veio para o Brasil, jovenzinho. Ele é discípulo, amém? A filha dele é discípula, a esposa também, o outro filho também. E olha só, ele fala mandarim, ele fala vietnamês, ele fala Hakka, que é um dialeto da Índia, ele fala inglês, fala hebraico e fala português, amém? Ele fala 6 línguas. Por que eu estou falando de idiomas? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a origem dos idiomas. A gente vai falar sobre o episódio da Torre de Babel. Por que tem tanta língua falada no mundo? Por que não existe uma só? E a verdade é que, apesar das fronteiras dos idiomas, das línguas, não existe fronteira para o Evangelho, amém? O Evangelho cresce no mundo inteiro. E é o que diz lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 5. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então a gente vê aqui, que desde o Velho Testamento, não só quando Jesus veio, muito antes disso, Deus é Deus além das fronteiras de Israel, amém? Israel era o povo de Deus naquela época, mas ainda assim Deus queria salvar o mundo inteiro, o povo gentil também, amém? Então, já que não existe fronteiras para o Evangelho, o título de hoje é Sem Fronteiras. Gênesis capítulo 11, versículo 1, vamos estudar a história da Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. Isso aqui foi pouco depois da época de Noé. Quando Noé construiu sua arca, Deus enviou o dilúvio, exterminou a humanidade, mas salvou 8 pessoas, que era a família de Noé. E aí quando as águas baixaram, Deus falou para Noé e sua família, sejam férteis e multipliquem-se. Se multiplicar, até hoje é válido, a gente se multiplica como discípulos no mundo inteiro, amém? E a gente é fértil por meio de fazer discípulos. Mas, então naquela época, havia uma só língua. Por quê? Porque Noé e sua família falavam uma só língua, amém? E eles foram aí a nova gênese da humanidade. Então por isso que não existiam diversidades de idiomas. Mas estava prestes a mudar. Vamos ver por quê. Versículo 3. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor se espalhou por toda a terra. Muito impressionante essa história. Aqui, alguns descendentes de Noé tiveram a ideia de construir uma torre que alcançava os céus. É interessante que a Bíblia detalha o tipo de material que eles usaram, que era não só tijolos, ao invés de pedras, mas ao invés de argamassa, eles usavam piche. Para quem não sabe, piche é um material impermeável. Então, provavelmente, eles estavam fugindo de um novo dilúvio. Por isso que eles construíram uma torre. Eles estavam com medo que essa catástrofe do dilúvio se repetisse. E esse material impermeável tornaria a torre totalmente invulnerável à água. Essa era uma das ideias dele, implícita aqui. Então, Deus tinha prometido para Noé, não enviarei outro dilúvio. Mas a falta de fé desses homens era tão grande que eles esqueceram da promessa de Deus. Esqueceram da aliança
de Deus com o homem. Deus até mandou um arco-íris para lembrar dessa aliança. Esqueceram da promessa. E aí, em meio à sua arrogância, seu orgulho, eles quiseram chegar aos céus. Mas não chegar aos céus como nós queremos, amém? Por meio de uma vida justa. Quando a gente morrer, estar com Deus para sempre nos céus. Não era isso. Eles queriam atingir os céus pela sua própria força. Por meio dessa construção dessa torre. E outra coisa, o mandamento de Deus era: sejam férteis e multipliquem-se pela terra. Mas eles não queriam se multiplicar, eles queriam ficar confinados em um lugar só. E aí o que aconteceu? Deus pensou assim, o único jeito de eu espalhar esse povo é confundindo a língua deles. E aí Deus inventou novas línguas, dividiu os idiomas desse povo aqui, e aí essa cidade ficou conhecida como Babel. E aí que nós temos o episódio da Torre de Babel. A palavra Babel significa confusão, porque Deus confundiu os idiomas desse povo. Então daí que surgiram a gênese dos idiomas que nós conhecemos hoje. Por isso, você pegar o mandarim, pegar o russo, pegar as línguas latinas, você vai ver que não tem nada a ver uma com a outra, amém? Muitas línguas, como espanhol, francês, italiano e português, têm uma raiz em comum no latim. Mas se você pegar povos mais distantes, você vai ver que não tem nada a ver. Por quê? Porque Deus criou novas línguas naquela época, amém? Então isso é uma das evidências de que a Bíblia é a verdade, amém? A Bíblia está de acordo com a história. E aí, desse jeito, olha só, que genial. Deus conseguiu fazer que o povo não se entendesse e por isso não tinha como se unir para construir a torre. Eles acabaram se espalhando e deixaram a torre ao Deus dará, amém? Então nós temos 3 pontos hoje. Primeiro ponto é sem fronteira para os idiomas. Sem fronteira para os idiomas. Quando você tem o mesmo idioma, não existe limitações. As pessoas podem se unir, se entender umas às outras, para fazer o mal ou para fazer o bem, verdade? Então aqui Deus lançou uma maldição, que o homem iria falar línguas diferentes para não se unir para pecar, para não se unir para construir uma torre que vai para os céus. Só que também, Deus removeu essa maldição em um lugar na Bíblia. Só que agora para unir pessoas para fazer algo bom. Vamos lá para Atos capítulo 2, versículo 1, ver quando que Deus voltou a trazer uma só língua para o povo. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aqui nós temos o dia de Pentecoste, que era um feriado judaico, uma festa judaica, onde judeus do mundo inteiro se uniam em Jerusalém para poder celebrar a colheita, amém? Era 50 dias depois da Páscoa,
e daí vem o nome Pentecoste, que do grego significa 50. E aí, quando eles estavam unidos, o Espírito Santo desceu sobre eles, como se fosse um vento muito forte, línguas de fogo se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E conforme eles iam pregando, os judeus que vieram de outras nações ouviam em sua própria língua. Então olha só, na Torre de Babel, Deus tinha dividido as línguas. E no dia de Pentecoste, no início da igreja, Deus, mais uma vez, trouxe um idioma só, amém? Todo mundo podia se entender. Então, quem era de Roma, ouvia em latim o que Pedro, em aramaico, falava, que era a língua natal dele. O grego ouvia na língua dele, grega. O árabe ouvia em árabe. O egípcio ouvia em egípcio. Cada pessoa ouvia na sua própria língua materna. Não tinha mais confusão na comunicação, amém? Todo mundo podia se entender de novo na era apostólica. E por quê? Porque dessa vez as pessoas estavam se unindo para construir a igreja para um propósito divino, amém? Vamos ver o que culminou essa reunião. Atos 2:36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então tinha muito mais do que 3.000 pessoas. Esse número foi o número dos que creram. E olha o que aconteceu. Pedro pregou: Jesus é o Filho de Deus, mas vocês mataram na cruz com o pecado. E por isso, Deus ressuscitou ele dos mortos, de tal forma que a graça de Jesus pudesse ser a redenção para que vocês possam ser perdoados dos seus pecados. Mas como faremos isso? Como que a gente vai ter acesso ao sangue de Jesus? E aí Pedro responde: vocês precisam se arrepender do pecado. Do grego, metanoia significa tornar-se. Então a palavra arrependimento significa literalmente dar meia volta, no sentido que você estava indo antes. Então, se você pecava com impureza, agora você é um homem puro. Se você era egoísta, agora você é altruísta. Se você era orgulhoso, agora você é humilde. Então isso significa arrependimento. E depois ele fala: sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para receber o Espírito Santo e o perdão de todos os pecados. Naquele dia, 3.000 homens foram batizados, amém? Então você vê aqui que depois que a língua, o idioma se tornou um só, as pessoas se uniram, não para construir uma torre, não para seguir o egoísmo, a arrogância deles, como era na Torre de Babel, mas agora para trazer o evangelho para todas as pessoas, amém? Como era o propósito de Deus, se espalhar por todas as nações, ser fértil e multiplicar-se, amém? Fazer discípulos. E 3.000 pessoas foram adicionadas naquele dia. No versículo 42, você vê que eles estavam unidos, só que agora para o bem, não para o mal. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, amém? Então você vê aqui que o fruto do começo da igreja foi união constante dos discípulos, amém? E assim devemos ser nós. Falamos todos aqui português, amém? Mas no mundo todo a gente tem um só idioma, que é o amor, amém? Essa é a linguagem universal. E por meio do amor, nós estamos crescendo pelo mundo todo, amém? O reino de Deus está povoando a terra toda. Então eu quero animar cada um aqui com o que tem acontecido pelo mundo. Tem tido várias implantações de igrejas. Olha só, para você ter uma ideia. Só que na quarentena, esse ano que ficou marcado pelo coronavírus, isso não foi uma barreira, isso não foi uma fronteira que impediu de igrejas serem implantadas, amém? De missões serem enviadas para países onde o cristianismo ainda não tem chegado. Então, Amsterdã, na Holanda, foi implantada, amém? Bujumbura, em Burundi, na África, foi implantado.
Calcutá, na Índia, foi implantada. Campinas, no Brasil, amém? Em São Paulo. Guam, que é uma ilha dos Estados Unidos do Pacífico. Minneapolis, que fica em Minnesota, Estados Unidos. Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Tucson, no Arizona. Thomasville, na Geórgia. E Tallahassee, na Flórida, amém? Olha só quantas igrejas foram implantadas só nesse ano. Então, irmãos, o sonho de evangelizar o mundo está se tornando realidade, amém? Independente de ter quase 7.000 idiomas no mundo, o poder de Deus faz com que cheguemos no mundo inteiro nessa geração, amém? E olha só como as pessoas estão unidas para esse propósito. Eu quero falar um pouco sobre a China. A gente tem igreja na China há quase 3 anos atrás, e o líder se chama Qi. Os nomes chineses costumam ser uma só sílaba. Qi Leon. E o Qi, olha só, ele estava estudando em Los Angeles, numa universidade. E aí, ele foi convertido lá. E a gente tem uma convicção de que a pessoa que veio de outro país, depois ela retorna para evangelizar a sua própria nação, amém? Esse é o sonho de Deus. E o Qi pegou essa convicção. Ele foi treinado e ele liderou a missão em Hong Kong, na China, amém? E até hoje nós temos uma igreja lá que já multiplicou em, se não me engano, 4 outras igrejas pela China. A gente não sabe onde é porque tem muita perseguição na China. É proibido pregar a palavra, mas a gente tem que seguir mais a Deus, amém? Então, as igrejas, a gente não sabe qual cidade, se é Xangai, se é Pequim, mas tem 4 cidades na China onde tem igreja, amém? E o Qi, o time missionário que foi junto com ele era da Austrália, porque na Austrália, como é ali perto da China, muitos chineses vão para estudar na Austrália, em Sydney. Então, muitos chineses foram convertidos na igreja que tem em Sydney, foram treinados e enviados para estar junto com o Qi nessa missão. Então, olha só, o evangelismo mundial, ele exige tanta união que uma igreja dos Estados Unidos, uma igreja da Austrália, eles se uniram para poder implantar uma igreja na China, em Hong Kong, amém? Então você vê aqui muitas pessoas de línguas diferentes se unindo para poder seguir o propósito de Deus. Outro país é a França. Paris tem uma igreja e os líderes, eles vieram de Los Angeles. Eles não falavam francês. Então o idioma era uma complicação. Só falavam inglês e espanhol. Então é o Anthony e a Cassidy Olmos. E eles foram treinados, aprenderam a falar francês e foram enviados para Londres. Em Londres eles foram treinados mais especificamente para entender o contexto europeu, que é diferente dos Estados Unidos. E aí eles implantaram a igreja em Paris. Então olha a coligação, Estados Unidos, Inglaterra e França. Você vê pessoas de nações diferentes se unindo para evangelizar Paris, amém? Nós temos brasileiros que foram para fora também. A gente tem o Luca. O Luca é um discípulo que se batizou em São Paulo há quase 5 anos atrás. E o Lucas, ele brasileiro, se casou com a Sofia, que é russa. E os dois juntos foram para a Ucrânia, para poder liderar os universitários em Kiev, na capital da Ucrânia, amém? Então você vê aqui, Brasil, Rússia e Ucrânia, línguas diferentes. Então você vê, os idiomas não são mais uma barreira, porque o amor é uma linguagem universal, amém? Estamos todos unidos para poder evangelizar o mundo. Voltando aqui para Gênesis, vamos continuar essa história. Tempos depois nasceu Abraão, talvez o homem mais famoso aí do Velho Testamento. Vamos estudar um pouco a história de Abraão. Abraão tinha o coração de não ficar num lugar só, ele queria se espalhar, amém? Tudo por causa de uma promessa que Deus deu para ele. Vamos ver qual é essa promessa. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Então, basicamente, tinha uma terra aqui chamada Canaã, que naquela época não era grande coisa. Não tinha nada demais em Canaã. Mas Deus falou assim para Abraão: olha, Abraão, que na época era Abrão, eu farei de você um grande povo junto com a sua mulher Sarai, que é estéril. Eu quero que você vá para essa terra de Canaã. Saia daqui de Harã e vai para Canaã. E aí eu vou tornar você famoso, abençoarei você e seu povo, e todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Farei de você uma grande bênção para as pessoas, amém? Todos os povos da terra serão abençoados. E Abrão, confiando na promessa de Deus, ele partiu com Sara, amém? Ele confiou na promessa e foi para a terra de Canaã. O que nós podemos aprender aqui? Vamos ver um insight em Hebreus para entender a motivação de Abrão de seguir essa promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então a gente vê aqui que Abraão confiou na promessa de Deus. Ele tinha 75 anos de idade, ele era um velhinho, mas mesmo assim ele estava cheio de fôlego para seguir a promessa de Deus. Por quê? Porque ele tinha fé. E a fé dele fez ele se mover até Canaã. Nosso segundo ponto de hoje é: sem fronteiras para mover-se pela fé. Quando você tem fé nas promessas de Deus, você se move, amém? Quando você não tem fé nas promessas de Deus, você fica estático, você fica parado. Por isso que a Torre de Babel ficou um ícone, porque todo mundo queria ficar parado, estático, num lugar só, numa torre, fixa. Porque esqueceram da promessa de Deus, não tiveram fé na promessa de Deus, de que não teria dilúvio de novo. Mas Abraão, pela fé, ele se moveu para Canaã, amém? E olha só, é muito velho ele, 75 anos de idade. O que a gente aprende com isso? Você nunca é velho demais para ter fé em Deus, amém? Você nunca é novo demais também, o oposto é verdade. Você nunca é novo demais para ter fé em Deus, para ser um discípulo, amém? Tomar decisões radicais para Ele. A idade não é uma limitação definitivamente. Então se você tem fé em Deus, você se move, você compartilha a sua fé, você evangeliza, você vai para missões em outros países, se Deus te chama, amém? Você não fica parado, você quer trabalhar para a expansão do reino, amém? Eu quero animar você com o exemplo dos missionários de São Paulo. A igreja em São Paulo, no caso o Brasil inteiro, na verdade, porque ali foi a origem, né, a semente. A igreja em São Paulo começou com 7 missionários que vieram dos Estados Unidos, mais especificamente de Miami. E o Raul é o líder dessa missão, até hoje, desde daquele início. Então essa equipe de 7 missionários só tinha uma pessoa, uma discípula que falava português e mais ou menos, que é a linda esposa do Raul, amém? Ela esteve por um tempo aqui no Brasil, muito tempo antes, então ela sabia alguma coisa de português. O resto, os outros 6 missionários, não falavam absolutamente uma palavra em português. Olha só a fé que eles tinham. Eles não dominavam o idioma da nação na qual eles iriam evangelizar. E vieram os 7 em 2011, e hoje nós temos uma igreja de 300 discípulos totalmente comprometidos em São Paulo, amém? E além disso, enviou missões para o Rio de Janeiro, para Campinas, para a região do ABC, para Lima, no Peru, para Bogotá, na Colômbia, amém? Olha que incrível o que Deus está fazendo. Mas Deus age através de homens, amém? Deus decidiu fazer isso. Ele quer usar você como instrumento. Então, vamos ter uma fé de não ficar parado na nossa casa, amém? Mesmo na quarentena, mesmo que a gente fica confinado na nossa casa por lei, nós podemos avançar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, amém? Então, vamos compartilhar nossa fé pelas redes sociais. E se você vai comprar um pão na padaria, você pode compartilhar a fé lá na padaria. Outro exemplo que me anima muito é o Luiz e a Malu. Luiz e a Malu lideram Campinas
E eles ficaram hospedados na minha casa e da Carol na quinta e na sexta-feira. Eles tinham um casamento aqui no Rio de Janeiro, ficaram 2 dias com a gente. Então foi um prazer muito grande poder receber eles. A gente se sentiu muito bem de passar um tempo. A Alessandra e o Pedro também passaram um tempo com eles. São irmãos incríveis. Mas o que eu achei muito interessante? Eu estava montando um sermão que eu tinha que fazer no devocional de Campinas na sexta-feira, enquanto o Luiz ia no casamento, então eu tive que substituir ele. E aí, enquanto eu estava fazendo o sermão lá no quarto, o Luiz ele foi lá embaixo, lá no Hortifruti, que tem perto de casa. Ele foi lá tomar um café, que lá tem um lugarzinho ali, uma padariazinha que ele podia tomar um café. Porque eu e a Carol, a gente não bebe café, então a gente não tem nem coador direito também. Aí foi lá tomar o cafezinho dele. Mas, poxa, eu tava 1 hora lá. Demorou bastante. Aí eu comecei a estranhar, né? Mandei mensagem e tal, perguntei pra Carol, pra Malu. Aí quando ele chegou, eu falei, nossa, café longo, né? Não sabia que ele era tão apaixonado assim por café. Aí ele teve que contar o que ele fez. Ele ficou compartilhando a fé, amém? Mesmo não sendo do Rio de Janeiro, sendo de Campinas, ele estava evangelizando, chamando pessoas aleatórias no Hortifruti para estudar a Bíblia. Eu quero animar você a ter esse coração também, de não ficar parado. Qualquer lugar que você for, você é instrumento de Deus para salvar pessoas, amém? Para pregar o evangelho. Então eu quero animar você a ter bons tempos com Deus de manhã, orar, ler a Bíblia, e ter uma sequência de evangelismo diário. Pelo menos uma pessoa por dia chama para estudar a Bíblia, amém? E você vai ver que Deus vai fazer coisas incríveis por meio da sua fé. Deus vai mover o nosso ministério, amém? Gênesis capítulo 12, versículo 10. Houve fome naquela terra. E Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Teve fome por toda a terra, e o Egito era muito famoso por ser basicamente hegemonia no mundo inteiro. Era o império mais poderoso. Então o Egito era o único lugar que tinha comida. Canaã estava miserável naquela época. Não chovia, não tinha terra produtiva, só no Egito tinha essas coisas. E Abraão entendeu, nossa, Sara, a gente precisa ir para o Egito. A gente tem que buscar comida, senão a gente vai morrer de fome. E aí quando eles chegaram ao Egito, Abraão teve um pensamento. Falou, nossa, minha esposa é muito bonita. E os egípcios são uma nação pagã. Eles não temem a Deus. É muito fácil eles roubarem minha mulher e me matarem para poder levar ela para o harém do faraó, junto com as outras mulheres que ele já tem. E ele falou para Sara, que era sua meia-irmã. Falou assim, olha, você é minha mulher, mas também é minha meia-irmã. Nossa, mas será que Abraão estava praticando incesto? Se você parar para pensar bem, naquela época não tinha muita gente. Afinal de contas, Noé era o primeiro ali, né, depois do dilúvio. A terra estava sendo repovoada, então não era muito comum você encontrar o seu cônjuge fora da sua família, ainda mais por uma questão de confiança. Então era comum ter casamentos desse tipo, entre meios irmãos, por exemplo, entre primos, tios, isso era muito normal. Os próprios filhos de Abraão casaram dentro da família. Rebeca era meio que prima de Isaac. Então, só para você não ficar escandalizado com esse relacionamento, amém? Então Abraão falou assim, ó, já que você é minha irmã também, fala que é minha irmã, entendeu? Não fala que é minha esposa, que é minha mulher, senão vamos matar.
Então, para eu poder sobreviver, para a gente poder comer e voltar para Canaã, finja-se que é minha irmã. E aí, quando Abraão chegou ao Egito, dito e feito, os egípcios olharam para Sara e falaram, nossa, essa mulher é muito bonita. Eu preciso falar para o faraó isso. Correram para o faraó, ó, tem mais uma mulher para o harém, mais uma candidata. É Sara, irmã de Abraão. E aí o faraó convidou Sara para ir para o harém, provavelmente teve relações sexuais com ela, está implícito aqui no texto. E olha só, Abraão, por ser irmão, ele ganhou até presentes. Ganhou muitas ovelhas, bois, jumentos, servos, servas. Abraão, ele saiu com muita gratificação do faraó por isso. Só que aí Deus não aprovou essa ideia. Deus ficou indignado com o que estava acontecendo. E aí fala aqui que Deus puniu o faraó, não só o faraó, mas toda a sua corte, com graves doenças. Ele colocou uma pandemia no Egito, como se fosse a do coronavírus hoje. Tudo por causa de Sara, que era uma mulher casada. Estava ali em basicamente adultério com o faraó. E aí o faraó mandou chamar Abraão, por alguma razão ele descobriu que Sara era a mulher dele. E falou assim, por que você fez isso comigo? Por que você não me contou que era sua mulher? Faz o seguinte, leva ela embora, eu não quero mais saber de vocês. E orientou os seus servos da corte para garantir que essa mulher iria embora daquele país, amém? Mas mesmo assim, Abraão saiu com muitos bens e saiu próspero dali. O que a gente pode aprender aqui com essa escritura? Que o pecado sexual, ele sempre traz punição. Quando você peca com luxúria, quando você peca com imoralidade sexual, quando você peca com pornografia, quando você peca com masturbação, você pode esperar, vai ter castigo, vai ter disciplina de Deus. Então, essa pandemia que a gente está vivendo agora, com certeza tem a ver com pecado. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Presta atenção nessa frase agora. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, por que o faraó foi punido com doenças graves e severas? Porque ele pecou sexualmente com Sara, uma mulher casada. E o mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje, amém? É o Deus presente. Terceiro ponto de hoje. Dentro das fronteiras da pureza. Nós temos um limite da pureza, até onde podemos alcançar. E esse limite, ele é transposto no casamento, amém? Quando você se casa, um casamento que agrada a Deus, um cristão e uma cristã, um discípulo e uma discípula, aí sim é o momento de você consumar a relação sexual, amém? Antes do casamento, segundo a Bíblia, é pecado. Na verdade, muitas pessoas pensam que o problema do Brasil é a corrupção do governo. Muita gente pensa isso, na verdade. Você vê nas redes sociais, você vê nos noticiários, as pessoas elas atribuem as coisas ruins que acontecem à política, ao governo. E a verdade é que o Brasil tem muito pecado sexual. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Na verdade, essas pessoas elas não entendem que a corrupção do governo é somente uma amostra da corrupção da sociedade inteira. Esse que é o problema. Porque se você coloca outra pessoa no governo, vai ser igual, vai ser a mesma coisa. Se não é um discípulo, se não é um cristão com valores da Bíblia. Então o problema não é só os políticos, o problema é o ser humano. O ser humano, ele é depravado, ele é entregue à natureza pecaminosa como o pecado sexual, que é o mais comum.
Então, se o homem quer mudar o país, primeiro ele tem que mudar ele mesmo, amém? E isso é por meio da palavra de Deus. Seja você a mudança que você quer que o mundo tenha, amém? Nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Eu não tenho partido político. Meu partido é Jesus Cristo, amém? Essa é a minha bandeira. Então, tem gente que é de direita, tem gente que é esquerda, tem gente que é centro, tem gente que é liberal, tem gente que é conservador. Mas não tem problema você ter opinião política. O que você precisa ter é convicção na palavra de Deus, amém? Se você está nos visitando hoje, ou aí no Facebook, está nos assistindo, eu quero chamar você a marcar um estudo bíblico com a pessoa que te convidou. Para você aprender mais da Bíblia. E você mudar o mundo que está uma tragédia aí fora. Então eu quero animar você a ser essa mudança que todo mundo quer que tenha, amém? Então, irmãos, a igreja ela é uma sociedade alternativa. Né? O Brasil está perdido. Mas a igreja, ela é diferente. Na igreja nós temos pessoas que são santas, amém? Santas no sentido de salvas, que buscam a retidão, buscam a justiça. E essa é a única esperança para mudar o país. Então, quanto mais a igreja cresce, mais o mundo vai ter esperança, amém? Então, olha só, é só quando obedecemos a palavra que a gente muda a nossa sociedade. A falta de domínio próprio sexual, ela destrói a sociedade. Isso porque você vê muitas crianças crescerem sem pai. Por que crianças crescem sem pai, sem um núcleo familiar? Já parou para pensar nisso? Eu costumo repetir isso muitas vezes nos sermões. É por causa da imoralidade sexual. Porque um homem e uma mulher têm relação sexual fora do casamento e por não ter o compromisso do casamento, o homem abandona a mulher grávida. E essa mulher grávida tem que ser pai e mãe para a criança. E aí, provavelmente vai ter pobreza, porque a mãe não consegue fazer as duas coisas. Tem que cuidar do filho, mas também tem que trabalhar. Não tem uma figura paterna. E aí começam os problemas. Aí tem depressão. Por quê? Porque está abandonada. Tem muitos filhos para cuidar. E da onde ela vai tirar forças? E aí a criança, imagina o estado psicológico da criança por não ter uma referência paterna. Provavelmente ela vai imitar quando crescer. Também vai ter sexo fora do casamento, e esse ciclo vai se propagando por todo o país. E aí geram as crises que a gente tem hoje. Essa é a verdade. E essas crianças, elas procuram, depois na adolescência, as drogas como refúgio desse problema social. Elas procuram as bebidas, e aí vem o alcoolismo, procuram o crime, né? Rouba, mata. Então, o problema do Brasil não é a política, só. O problema do Brasil é o pecado, amém? Então, se você segue a Bíblia, segue o padrão de pureza que a Bíblia ensina, não só fala aqui que você vai para o céu, mas também você ajuda outras pessoas a se conscientizarem também, por meio do seu exemplo pessoal e da pregação do Evangelho, amém? Então, eu quero animar você com o exemplo da Kira e do Flávio. Kira e Flávio são dois discípulos de São Paulo, e basicamente eu e o Flávio, a gente era um meme na igreja. Sabe por quê? Porque muitos anos seguidos houve jejum para que a gente namorasse e casasse, amém? Eu fui primeiro, lá em 2018 com a Carol. Aí essa vez, nesse sábado, foi a vez do Flávio, amém? O Flávio casou com a Kira. Então, muito felizes agora. Um discípulo que ama muito a Deus, ele guardou seu coração, guardou sua pureza até o momento que ele encontrou a Kira, amém? A gente fala que a pessoa foi pura até o casamento, mas continua também depois do casamento, amém? A gente não pode esquecer disso. A pureza, ela continua depois do matrimônio. Então, irmãos, eu quero animar você. Né? Se você é solteiro, tem muita expectativa de encontrar uma namorada, de casar, espera pela pessoa de Deus, amém? Deus tem a mulher incrível para você, Deus tem o homem perfeito para você, amém? Não perfeito e que não peca, mas a pessoa que Deus colocou como primeira opção, amém? Assim que a gente tem que pensar, e Deus abençoa esse tipo de fé. Não seja precipitado, não busque qualquer um. Né? Discípulo precisa namorar com alguém que é dentro da igreja. Porque fora da igreja, como eram os egípcios, existe uma deturpação no conceito da sexualidade, infelizmente. Mas nós podemos mudar isso, amém? O que nós vimos hoje, para concluir? Nós vimos 3 pontos sobre o tema sem fronteiras. Primeiro ponto, sem fronteiras para os idiomas. Então, apesar que existem quase 7.000 idiomas no mundo, nosso idioma comum é o amor
estamos unidos em comunicação constante para poder evangelizar o mundo, amém? Não só o Brasil, o mundo inteiro. Segundo, sem fronteiras para mover-se pela fé. Então, a palavra de Deus, ela fala muito sobre o evangelismo. A gente não pode ficar parado no nosso egoísmo. A gente tem que levar a palavra de Deus para outras pessoas, amém? A gente tem que se mover. Não só mover para compartilhar a fé, mas estar disposto a ir para um time missionário, se você for chamado, amém? Não é só a nossa cidade que precisa ser salva, é o mundo inteiro, amém? E terceiro, dentro das fronteiras da pureza. Então, existe um limite que a gente não pode passar entre a impureza e a pureza. A gente precisa saber bem quais são esses limites. Então, busca evitar cobiça, né? Se você sente atração por alguém passando na rua, desvia o olhar, amém? Ora na sua mente. Fuja da impureza sexual. Se você sente tentação de carência emocional, amém? Ora para Deus te trazer a pessoa certa, amém? E Deus vai abençoar com um casamento incrível. Tem pessoas que não, tem pessoas que vão ser solteiras até o fim da vida e tudo bem com isso, né? Acontece, não? Tem discípulos, são felizes. Eu conheço uma discípula lá em São Paulo que é muito feliz sozinha. Mas é a opção dela, ela não quis casar, amém? O casamento dela é com Jesus, amém? Então eu espero animar você com esse sermão. Vamos eliminar essas fronteiras que a gente falou aqui. Vamos chegar no mundo inteiro, amém? E para ele seja glória, amém.